Ok, galera, então aí, para a gente poder finalizar essa questão das identificações de frações, os tipos de frações que a gente tem, então vem a questão dos números mistos, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de frações impróprias, aqui eu tenho um exemplo de um número misto. E o que seria esse número misto? O número misto é todo número que é composto de uma parte inteira e de uma parte fracionária. Como, por exemplo, esse 1 inteiro mais 2 terços, tá? A gente representa dessa forma. O 1 do ladinho aqui, até melhorar, vou colocar um 1 do lado aqui da sua barra, fração que separa aí o numerador do denominador. Então você tem 1 inteiro mais 2 terços. Mas perceba o seguinte, que essas frações impróprias, você consegue transformá-las em um número misto. E como que vai funcionar? Lembra lá do exemplo da barra de chocolate que a gente tinha falado? Em que você tinha uma barra de chocolate dessa forma aqui, dividida em 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Outra barra de chocolate que você tinha, que era assim, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente fez a proposta de você comer 4 quadradinhos desse aqui, e que sobraria para você, por exemplo, a fração de 6/5, tá? Vou até trocar aqui para utilizar o mesmo exemplo lá. Então perceba que se a gente for analisar essa questão aqui da barra de chocolate, eu tenho uma barra inteira mais uma parte de 5 partes existentes. Então veja, eu tenho 6 pedacinhos, claro, mas esses 6 pedacinhos, considerando que a barra de chocolate ela vem com 5 pedaços pequenos, com 5 quadradinhos, então aqui eu tenho uma barra de chocolate inteira, mais um quadradinho, na representação dos 5 quadradinhos que vem em uma barra de chocolate como essa, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Aqui nós temos a representação dessa fração aqui de 6/5, ou seja, 6 quadradinhos, numa representação de 5 quadrados que vem em cada barra de chocolate. Para que eu possa transformar esse número misto aqui, ó, esse 6/5 aqui, em um número, tá? Essa fração imprópria aqui, em um número misto, perceba que nós vamos proceder da seguinte forma. Primeiro, eu vou fazer a representação do todo, do total que eu tenho, que são 5 quadradinhos de 5 quadrados de 5 existentes, mais a representação de um quadradinho que está aqui sobrando, dos 5 que eram para existir. Perceba que nessa fração de 5 sobre 5, eu tenho uma fração imprópria. Lembra lá do segundo tipo de fração, das frações aparentes, as frações aparentes, em que você tem uma fração imprópria representando um número inteiro. Então, nesse caso, o número inteiro nada mais é do que 1. 5 dividido para 5 dá 1. Veja que nessa representação, o número misto que eu tenho nada mais é do que 1/5. Veja só, eu tenho uma parte inteira, tá certo? E mais um pedacinho de 5 pedaços existentes que nós temos. Tá vendo aí? Uma parte inteira, mais um pedacinho de 5 partes existentes. Mas é claro que nem sempre vai ser fácil você transformar uma fração imprópria em um número misto. Como, por exemplo, a fração de 17/5. E como seria o proceder dessa relação? Perceba que nessa fração que você está vendo aqui de 17 sobre 5, para que você possa transformar essa fração imprópria nesse número misto, você vai proceder da seguinte forma, veja só. Primeira coisa, nós vamos efetuar a divisão de 17 por 5. Bem, 17 por 5 dá 3, não é isso? Porque 3 vezes 5 vai dar 15 e vão sobrar para nós 2. Nessa relação que a gente tem aqui, eu quero que você perceba o seguinte, ó. Esse seu 3, esse seu 5 e esse seu 2 aqui, ó, cada um deles tem um significado. Sabe por quê? Esse 3, ele vai passar a ser a sua parte inteira, tá? Inteira. Esse 5 aqui,
ele passa a ser o seu denominador. Veja só, denominador. Vou colocar aqui, denominador. E esse 2, óbvio que vai ser o seu numerador. Olha só, numerador. Tá? Então veja, dividendo, divisor, quociente e resto. O seu divisor é o denominador, o seu quociente é a parte inteira e o resto passa a ser o seu numerador. Montando então esse número misto que nós temos, nós vamos ficar com 17 sobre 5 ou 17 quintos, tá? É a mesma coisa de você ter, ó, 3 é a parte inteira, 5 é o denominador, 2 é o numerador, então 2 quintos. 3, 2 quintos. Tá certo? Aqui, ó. Mas como fazer, claro, para você transformar esse número misto em uma fração imprópria? Para haver a transformação desse número misto em uma fração imprópria, você vai ter que considerar o seguinte. Bem, aqui eu tenho, na verdade, a minha parte inteira, 1, mais os 2/3 de representação. O que seria esse 1, então, levando em consideração o meu denominador 3? Veja só, esse 1, ele é a parte inteira. Se eu quero transformar esse 1 aqui, ó, esse 1, em uma fração imprópria, na verdade uma fração aparente, eu vou ficar com a fração de 3/3. E por que 3/3? Por que não foi 4/4, 2/2? Por que foi exatamente 3/3? Porque eu vou ter que procurar uma fração que concorde com o meu denominador 3, tá? Então, nesse caso, a fração que vai ter o mesmo denominador 3 seria de 3/3, para que a gente fique com esse elemento. Veja só, o 3 sobre 3, ele continua representando 1. 3 dividido para 3 dá 1. Eu só escrevi esse 1 de uma outra maneira, de uma outra forma. Agora que eu já tenho os meus denominadores iguais, e você vai ver isso aí muitas vezes quando estiver realizando a adição de números, de frações, tá? Eu posso colocar um denominador comum para todos eles e somar o 3 mais 2 que dá 5. Então o número misto 1 mais 2/3 que nós temos, na verdade é a fração imprópria de 5/3. Vamos transformar a fração imprópria que a gente encontrou aqui, ó, perdão, o número misto que a gente encontrou aqui de 3 mais 2 quintos e ver se ele nos dá a fração imprópria de 17 sobre 5, 17 quintos. Veja só, eu tenho então o número misto 3, 2 quintos, só para a gente dar uma conferida, tá? Para que eu possa, utilizando essa relação aqui, veja, um 3, como é que eu conseguiria transformar esse 3 em uma fração que tem o denominador 5, tá? Eu tenho o denominador 5 e que eu consigo então transformar, fazer com que esse número chegue no seu número misto. Aí é fácil. Veja só, eu vou pegar esse denominador aqui e vou multiplicar pelo meu número inteiro. Esse resultado do número inteiro eu vou somar com o meu numerador. Então veja, ó, 3 vezes 5 dá 15 e 15 mais 2 dá 17. Como o nosso denominador aqui foi o 5, ele também será o 5 como denominador aqui. Então veja só, nós tínhamos essa fração imprópria e transformamos por meio desse processo nesse número misto. Aí nós pegamos o número misto e transformamos o número misto na nossa fração imprópria dessa forma. Tá aí. Dessa forma a gente finaliza então esses tipos de frações. Até mais.